Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual a real diferença entre um projeto e um processo? Pois é, entender isso a fundo é o primeiro passo para destravar a inovação de verdade. Hoje, a gente vai desvendar essa distinção e mergulhar em como o design thinking consegue transformar a incerteza em soluções que, olha, podem mudar o jogo. O nosso roteiro de hoje é bem direto, bem prático. A gente começa pela base, claro, diferenciando projeto de processo. Depois, vamos explorar o que faz um projeto ser inovador. Aí, a gente apresenta a ferramenta-chave para isso, o Design Thinking, e vê como ele funciona na vida real, com exemplos de sucesso. E para fechar, vamos descobrir o segredo para montar a equipe perfeita para inovar. Vamos nessa? Ok, vamos lá. Nossa primeira parada é entender essa base. Pode até parecer detalhe, mas confundir projetos com processos é uma das principais fontes de dor de cabeça em muitas empresas. Acredite. O jeito mais fácil de pensar nisso é o seguinte: um projeto tem começo, meio e, o mais importante, um fim. Ele é único. Pensa na construção de uma ponte. Já um processo, bom, um processo é aquilo que se repete sem parar para manter a coisa toda funcionando, tipo a folha de pagamento todo mês. E o legal de olhar essa tabela é ver as consequências de cada modelo. Um projeto, por ser único, claro, carrega mais risco, mais incerteza. Por isso, a gestão foca em quê? Prazos e escopo. Agora, um processo que se repete tem menos risco. Aí o foco da gestão muda completamente. A gente quer eficiência, quer medir com KPIs. Isso vai até a estrutura das equipes. Projetos pedem times com gente de todo tipo, multidisciplinares, enquanto processos se encaixam melhor em estruturas de departamento, mais tradicionais. E aqui está a conexão fundamental entre os dois. Muitas vezes um projeto nasce justamente para criar ou para melhorar um processo. Vamos pensar na implementação de um novo sistema de CRM. A implementação em si é um projeto, temporário, único. Mas, uma vez que o sistema está no ar, o uso diário dele pela equipe de vendas vira o quê? Um processo, contínuo e repetitivo. Um criou outro. Certo. Agora que a gente já separou o joio do trigo, vamos focar num tipo especial de projeto. Aquele que busca criar algo que ninguém nunca viu. Vamos falar de inovação. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? Não é só sobre entregar algo no prazo. Um projeto de inovação tem um tempero diferente, um ingrediente fundamental que o separa de todos os outros. E esse ingrediente é a incerteza. O objetivo de um projeto de inovação não é só seguir um plano, mas sim explorar o desconhecido. O sucesso aqui é medido pelo que se aprende. Se uma ideia falha rápido e barato, isso é uma vitória, porque a equipe aprendeu e já pode mudar o rumo. E olha, nem toda inovação é igual. Tem a inovação incremental, que são aquelas pequenas melhorias no que já existe, tipo uma nova versão de um software. E tem a inovação radical, a disruptiva, aquela que cria um mercado do zero, que muda tudo. Pensa na transição da fotografia de filme para digital. As duas são importantes, mas exigem abordagens bem diferentes. Então, como é que se navega nesse mar de incerteza dos projetos de inovação? A gente precisa de um método, de uma bússola. E essa bússola, hoje em dia, é o Design Thinking. E aqui está o pulo do gato. Enquanto os métodos de gestão de projetos tradicionais focam em como construir da forma mais eficiente, o Design Thinking dá um passo para trás. Ele obriga a equipe a perguntar primeiro qual é o problema certo a ser resolvido e para quem estamos resolvendo isso. É uma mudança de foco, assim, fundamental. Uma inovação de sucesso só acontece quando 3 pilares estão em perfeito equilíbrio. Primeiro, a desejabilidade. As pessoas realmente querem isso? Segundo, a viabilidade técnica. A gente consegue construir? E terceiro, a viabilidade de negócio. Isso se paga? É sustentável? O Design Thinking é justamente o método para encontrar essa intersecção mágica onde a inovação de verdade acontece. E essa imagem aqui ilustra o ritmo do processo de uma forma brilhante. O modelo do duplo diamante mostra esse fluxo de abrir e fechar o leque. Primeiro a gente diverge, abre, para descobrir o máximo sobre o problema. Depois converge, fecha, para definir o foco real. Aí a gente diverge de novo para gerar um monte de soluções e, por fim, converge para prototipar e entregar a melhor delas. Na prática, esse modelo se traduz nessas 5 etapas. Tudo começa com empatia, que é se colocar de verdade no lugar de quem vai usar a solução. Depois, a gente define o problema com base nesse aprendizado. Em seguida, vem a ideação, para gerar soluções sem filtro. A gente prototipa as melhores ideias e, por fim, testa com gente de verdade para aprender com feedback. É um ciclo de aprendizado contínuo. A teoria é ótima, claro, mas vamos ver como isso funciona no mundo real.
Vamos analisar umas empresas que usaram o Design Thinking para criar soluções que hoje parecem óbvias, mas que na época foram revolucionárias. Pouca gente lembra, mas em 2009 o Airbnb estava quase quebrando. Usando a empatia, os fundadores perceberam que o problema não era a plataforma, mas a falta de confiança por causa das fotos amadoras nos anúncios. Qual foi a solução? Eles mesmos foram até Nova York, tiraram fotos profissionais dos apartamentos e a receita dobrou em uma semana. Eles sacaram que o negócio não era sobre aluguel, era sobre confiança. Outro caso clássico. Em vez de só fazer uma escova de adulto menorzinha, a equipe da IDEO foi observar as crianças. Eles viram que elas seguram a escova com o punho fechado, não com a ponta dos dedos. Essa observação super simples levou à criação de uma escova com cabo grosso, emborrachado, que virou mais vendida do mundo. É a mais pura empatia em ação. E qual o valor de resolver um problema real do jeito certo? A PillPack usou o Design Thinking para ajudar pessoas, principalmente idosos, que se confundiam com tantos remédios. A solução foi simples e genial. Em vez de vários frascos, eles criaram sachês organizados por dia e hora. O resultado? Uma solução tão poderosa que a Amazon foi lá e comprou a empresa por este valor, cerca de US$1 bilhão. Esse resumo deixa o padrão bem claro, né? Em todos os casos, uma observação profunda de uma dificuldade humana real levou a uma solução simples, elegante e com um impacto gigantesco. O Bank of America, por exemplo, viu que as pessoas arredondavam valores em talões de cheque para facilitar a conta e transformou isso num produto digital que atraiu 12 milhões de clientes. Ok, já temos o método, já vimos os resultados, mas quem é que executa tudo isso? A ferramenta mais poderosa de todas, no fim das contas, é a equipe certa. Vamos ver como montar um time de inovação que funciona de verdade. O perfil ideal para um membro da equipe de inovação é o que chamam de T-shaped, ou profissional em T. A barra vertical do T é a especialidade profunda da pessoa, aquilo que ela manja muito. Mas a barra horizontal é tão importante quanto. É a capacidade de colaborar, de entender e de ter empatia com as outras áreas, como negócios, design, tecnologia. Dentro da equipe, essa diversidade de papéis é crucial. É preciso ter o facilitador, que guia o processo, o visionário, que mantém o foco no negócio, o realizador, que sabe o que dá para fazer tecnicamente, o empático, que é a voz do cliente na sala, e o especialista, que conhece o problema a fundo. A mágica acontece na mistura dessas visões. Mas olha, mais importante que qualquer papel ou ferramenta é a mentalidade. A equipe precisa estar confortável com a incerteza, com o não saber, precisa preferir agir e testar em vez de ficar planejando sem fim, e precisa ter uma capacidade de escuta genuína, tanto com os colegas quanto com as pessoas lá fora. Essas são as verdadeiras habilidades da inovação. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. No fim das contas, a inovação que importa é aquela que sai do papel, sabe? Aquela que sobrevive ao processo de testes, de aprendizado e que finalmente entrega valor de verdade para as pessoas e para o negócio. O caminho do projeto à inovação é, no fundo, a jornada de transformar uma pequena faísca de ideia em uma solução que, poxa, realmente importa.